Oi pessoal, tudo tranquilo? Vamos meter bronca em mais uma aula de física, física elétrica. Vê bem, na aula passada a gente estabeleceu a diferença entre V e U, beleza? São diferentes. V significa potencial elétrico e U significa diferença de potencial elétrico, também chamado de tensão elétrica. São diferentes. O potencial elétrico ele é de um ponto. Ele mede o nível energético do ponto. Por exemplo, esse ponto A aqui, ele tem um nível energético, então ele tem um potencial elétrico. Esse ponto B, ele também tem o seu nível energético, então ele tem o seu potencial elétrico. Potencial depende de um único ponto. Já esse U, que é a diferença de potencial, como o próprio nome sugere, né? Diferença de potencial, ele precisa ter dois potenciais. Entre esses dois potenciais, se eu estabelecer a diferença entre eles, eu vou ter uma tensão elétrica, chamada de diferença de potencial elétrico. Isso mede o quê? A diferença de potencial elétrico ela mede o quanto de energia é recebida pela carga ou perdida por unidade de carga. Aqui diz o quanto de energia é perdida ou recebida por unidade de carga quando ela se desloca entre dois pontos. Aqui diz a energia que a unidade de carga tem quando ela está naquele ponto específico. Então aqui é energia por carga em um ponto específico, por exemplo, o A ou B. E aqui diz o quanto de energia é perdida ou recebida quando a carga se desloca de um ponto para outro. Beleza? É por aí. Isso foi na minha aula passada, estou numa revisão geral agora. Potencial, diferença de potencial, também chamado de tensão. Massa. Observe aqui a nossa querida pilha. Nesse ponto aqui, ela tem um potencial menor, representado pelo sinal de menos, né? É o nível energético desse ponto. E aqui ela tem outro nível energético relacionado a esse ponto, que é o potencial maior dela, tá bom? Potencial menor, potencial maior. Vamos fazer aqui uma mágica. Tum! Olha a nossa pilha por dentro. Eu, professor Ronaldo, se a nossa pilha por dentro é não, não é não, ela não é assim não. Ela é muito mais complexa do que isso. É apenas uma modelação para você entender do ponto de vista físico, da física, como funciona a pilha. Se você quiser se aprofundar, ver realmente a estrutura de uma pilha interna, aí você tem que estudar eletroquímica, vai lá para o ramo da química, é muito bonito. Aconselho você a estudar. Vou aqui dar uma ênfase na física, como é o funcionamento da pilha, tá bom? Veja bem, toda pilha, ela esquenta, não esquenta? Esquenta. Você conhece alguma pilha que não esquenta? Não. Toda pilha esquenta. Bastou estar tendo um uso regular, um certo tempo que ela esquenta. Isso quer dizer que ela apresenta uma resistência interna, que é simbolizada por esses tracinhos aqui, ó. Então toda pilha tem uma resistência interna. Se a pilha não tem essa resistência interna, ela é uma pilha ideal. É só no mundo das ideias, tá? Porque, na verdade, ela tem resistência interna. Mas já fique sabendo, pilha ideal é aquela que não tem resistência interna, ou seja, não tem dissipação de calor nela, ela não esquenta. Essa é uma pilha ideal. Mas essa aqui, estou trabalhando uma pilha real, tá bom? Essas plaquinhas aqui menor e essa maior, a diferença dessas plaquinhas aqui a gente vai chamar de força eletromotriz, tá bom? O nome é força, mas você vai ver que isso aqui não é uma força. Ficou força porque na época não se sabia bem, né, quando começou a estudar essas coisas, não se sabia bem a diferença de energia e força. Por razões históricas, esse Epson ficou conhecido como força eletromotriz, que eu vou chamar assim até hoje, mas lembre, ele não é uma força. Sabe o que é esse Epson? Olha que lindo. Essa força eletromotriz não é uma força, ela é uma diferença de potencial. Se é uma diferença de potencial, esse Epson retrata o quanto a carga elétrica ganha de energia elétrica quando ela passa dessa plaquinha menor para essa plaquinha maior, desse potencial menor do potencial maior. Esse ganho de energia por unidade de carga que passa aqui é a força eletromotriz, é uma diferença de potencial, entendeu? Então, o Epson é uma diferença de potencial. E a resistência interna, Ronaldo, é um potencial ou uma diferença de potencial? Nenhum dos dois. A resistência interna apenas indica que aqui está tendo sucessivos choques entre a rede cristalina atômica e os portadores de carga da corrente elétrica, e esses sucessivos choques vão interagir, vão acontecer, e vai ter aí uma dissipação de energia elétrica em calor. Ela está indicando isso. Agora, quando eu multiplico R vezes I, aí sim, se eu multiplicar a resistência interna pela corrente elétrica, eu vou ter uma diferença de potencial. Que nesse caso aqui, quando a corrente passa pela resistência, pela resistência elétrica, ela vai ter uma perda de energia por unidade de carga representado pela diferença de potencial U.
Sacou? Veja, só para você ter uma ideia, qual é a definição de resistência elétrica? Resistência elétrica é definida como a diferença de potencial pela corrente elétrica. Essa é a definição de resistência elétrica. Ô Ronaldo, você não é a primeira lei de Ohm, não? Não. Tem muita gente que acha que isso aqui é a primeira lei de Ohm. Não é. Isso aqui só se torna a primeira lei de Ohm se essa resistência elétrica for constante. Aí sim você pode dizer, isso aqui é a primeira lei de Ohm, a diferença de potencial e a corrente elétrica são diretamente proporcionais, quanto maior um, maior o outro, né? São proporcionais, mas só se a resistência for constante. Isso é a primeira lei de Ohm. Só que veja, eu não garanto que essa resistência é sempre constante, entendeu? Então, é preferível eu te ensinar que isso aqui é a definição da resistência elétrica, que é a definição entre uma diferença de potencial e a corrente elétrica que está passando por aqui. Isso é resistência elétrica, tá bom? Se eu fizer aqui meio pelos extremos, quem vai ser essa diferença de potencial? Vai ser R vezes I. Por isso que eu estou te informando que se você pegar a resistência elétrica e multiplicar pela corrente, você tem uma diferença de potencial. Você tem ou uma queda de energia por unidade de carga ou um ganho de energia por unidade de carga. Depende do contexto que eu vou explicar agora, tá? Isso é diferença de potencial. Potencial é a energia do ponto. Diferença de potencial é o quanto a unidade de carga ganha ou perde quando ela se desloca entre dois pontos. Que isso fique bem claro, tá bom? Vê, pessoal. Vamos fazer aqui na pilha um balanço de nível energético que essa carga vai enfrentar, a carga da corrente elétrica, quando ela sai de A e chega até em B. Veja que interessante, eu acho isso massa. Preste atenção. Em A, as cargas elétricas da corrente elétrica elas têm um potencial, que eu vou chamar de potencial de A. É a energia por unidade de carga que ela tem em A. É o nível energético dela em A. Quando ela está prosseguindo, ela passa pela resistência elétrica, é como se fosse, né, só para você fazer uma analogia para você, como se fossem obstáculos aqui, ó, essa ideia de obstáculos. Então, quando a corrente passa por esses obstáculos, você acha que a energia elétrica dela vai aumentar ou diminuir? Quando ela passa por uma resistência, vai diminuir, obviamente. Uma parcela da energia elétrica vai se transformar em calor, em energia térmica. Então vai ter uma perda de energia. Uma perguntinha, quando perde energia, é V ou U? Muito bem, escutei sua voz, você está entendendo? É U. U significa perda de energia por unidade de carga. Essa diferença de potencial é devido a essa resistência interna da pilha, tá bom? Vamos continuar o nosso balanço de nível energético, balanço de potencial. Quando essa carga chega aqui, ela vai passar da plaquinha menor para a plaquinha maior. Então ela vai ter um ganho de energia potencial elétrica. Isso que eu estou falando parece simples, né? Mas aqui dentro está havendo reações químicas de modo que a energia química está se transformando em energia elétrica. Por isso que nessa passagem da plaquinha menor para a plaquinha maior, simbolizando o potencial menor e o potencial maior, as cargas elétricas estão ganhando energia potencial a fruto, né, em consequência de uma energia química que está se transformando em energia elétrica e está aumentando. Então o que eu estou falando aqui é um mundo de coisas de uma maneira simples para você, entendeu? Tem que estudar eletroquímica para entender as reações químicas que estão propiciando o aumento de energia elétrica na pilha. Essa é a função da pilha, né, gente? A função da pilha é aumentar a energia elétrica da carga, que quando ela for para o circuito externo, que vai estar aqui acoplado a essa pilha, a carga vai perder energia elétrica, vai perder em calor, perder energia luminosa. Quando ela volta para a pilha, essa energia vai ser reposta. Então, o que seria a pilha? Quando ela está fornecendo a corrente elétrica, né? Seria um repositor energético, é um gerador de energia. Nesse caso da pilha química, a fruto de reações químicas. Tá bom, pessoal? Então, daqui para cá, quando a corrente passar, sua energia está aumentando, ela está tendo um ganho. E quando a energia aumenta, isso não é um potencial, é uma diferença de potencial. Então, está ganhando uma diferença de potencial. Por conta da diferença de potencial dessas plaquinhas, que é a força eletromotriz, essa diferença de potencial. Tá bom, pessoal? Pronto, quando ela chegar aqui em B, qual vai ser o potencial energético dela em B? Vai ser todo esse balanço que eu fiz antes, ou seja, isso tudo que eu fiz aqui é o potencial dela em B. É o potencial em A, menos o que ela perdeu, menos o potencial perdido na resistência, mais o potencial ganho na força eletromotriz. Isso tudo é igual ao potencial que as cargas da corrente elétrica vai ter quando chegar em B. Estou admitindo, claro, a corrente elétrica convencional formada por portadores de carga positiva. Fica muito mais fácil explicar assim, tá? Quando a gente admite que a corrente elétrica ela é formada pelos elétrons, que na realidade no caso dos condutores de cobre, por exemplo, você também pode fazer toda essa minha análise, só que eu acho que complica mais.
Então, quando eu considerar a corrente elétrica formada por cargas positivas, que é a corrente convencional, nesse sentido que você está observando aqui, saindo do polo maior, desse biquinho, né, que é o polo positivo da pilha, a gente está trabalhando com a corrente convencional. Tá bom, pessoal? É ela que eu trabalho, é ela que eu explico elétrica, eu acho bem mais simples da gente compreender. Voltando para cá, ó. Então aqui as cargas vão ter um potencial A. Quando passarem pela resistência, elas vão perder energia. Quem é essa diferença de potencial que simboliza a perda energética por unidade de carga? É isso aqui, ó, R vezes I. R vezes I, mais um ganho de energia, que é uma diferença de potencial, que é esse epsilon, ganho de energia por unidade de carga, e isso é igual ao potencial de B. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando essa carga chega em A, as cargas da corrente saem em B, elas têm mais energia, né? Porque a pilha faz isso, ela dá energia para as cargas. Então, eu posso dizer que o potencial de B é maior que o potencial de A. O nível energético em B é maior que o nível energético em A. Então, eu vou fazer aqui o potencial maior, que é em B, menos o potencial menor, que é em A. Passa o VA para o outro lado, fica menos VA. Sobrou o que aqui? Sobrou epsilon, força eletromotriz, menos RI, que são duas diferenças de potenciais. Uma simboliza ganho, outra simboliza perda. Beleza? Isso daqui, por definição, diferença de potencial, o potencial maior menos o menor, eu chamo de U. E isso é a diferença de potencial na pilha. Ou seja, qual é a energia que a pilha dá para a carga? Ela dá epsilon, mas por efeito de dissipação de calor, já que a pilha esquenta, ela perde as cargas que passam por aí, as unidades de carga perdem RI. Pronto, pessoal. Isso é a nossa diferença de potencial nos extremos de uma pilha. É muito importante a gente entender isso, tá certo? Na próxima aula eu vou fazer com você algumas questões para a gente consolidar bem, tá, essa parte de você entender o potencial energético da pilha. Tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau!